Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para justo mais uma lição. Hoje a lição de número 5 com o tema A Palavra de Deus tem poder. É o nosso tema de hoje e nosso texto principal está em Hebreus capítulo 4, verso 12. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma oração. Querido amado Deus, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio que temos de dar a tua palavra. Que seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos compreender cada dia mais as tuas verdades e buscarmos viver cada dia segundo aquilo que temos aprendido da tua palavra. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Quando você que pegue a sua Bíblia, ou mesmo aí na sua eleição, Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A gente vê aí quão poderosa é a palavra de Deus. A gente vai compreender mais aí no decorrer do estudo desse dia. O nosso quebra-gelo começa dizendo o seguinte: nosso quebra-gelo. Como era a sua vida antes de conhecer a palavra de Deus e de que maneira a Bíblia foi determinante para transformar a sua vida? Você pode deixar no comentário o quão importante foi a Bíblia para determinar quem você é hoje. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a minha vida, existe dois tempos da minha vida. O antes da Bíblia e depois da Bíblia, a partir do momento que eu comecei a conhecer. Desde o primeiro dia 7 de setembro de 2001, quando eu entrei na igreja pela primeira vez para participar de um evangelismo e assim ouvir um pouco da palavra de Deus, ela já houve um impacto muito forte na minha vida. Por quê? Porque daquele dia em diante eu tive mais interesse em estudar a Bíblia e buscar viver aquilo que a Bíblia tem me ensinado. Então, assim, existe o Natanael antes de ter esse encontro com a Bíblia, existe o Natanael pós-Bíblia. E eu fico vendo quão poderosa é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia não tivesse entrado na minha vida, se eu não tivesse tido um encontro com a verdade, através do estudo da Bíblia, se eu não tivesse entrado naquela igreja, naquele dia, para assistir aquele evangelismo, talvez eu não estaria aqui, talvez eu não existiria mais. Deus sabe todas as coisas. O fato é que a Bíblia, ela fez e faz toda a diferença na minha vida. Você pode deixar aí também como era a sua vida antes da Bíblia, né? A minha vida não tinha nenhum sentido, eu vivia por viver, como diz o povo, né? Mas não tinha um propósito de vida, como a palavra de Deus me trouxe esse propósito. Aqui na parte para refletir diz que a Bíblia não é um livro comum. E de fato a Bíblia não é. Ela é a palavra de Deus, né? Israel, por ser a palavra inspirada de Deus, ela tem poder para transformar a vida. Então ela, de fato, ela faz isso. Ela transformou a minha vida, certamente transformou a sua vida. E tem transformado a vida de muitas pessoas. Aqui diz o seguinte, Isaías 55, verso 1, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, ela é poderosa para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, o que isso me diz? Que eu preciso examinar mais a Bíblia, que eu preciso estudar mais a Bíblia, que eu preciso me aprofundar mais no estudo da palavra de Deus, porque a Bíblia não é apenas um livro comum, é a palavra de Deus inspirada. É Deus falando comigo de uma forma muito pessoal. E eu preciso entender isso na minha vida. Eu preciso ter um relacionamento mais profundo com a Bíblia. Certo? E aqui diz, por exemplo, o texto que a gente leu inicialmente, de Hebreus 4:12, diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus,
ela de fato é tudo isso. A palavra de Deus, ela é viva. Por quê? Porque ela fala ali da fonte da vida, que é Jesus, ela nos leva a Jesus. O próprio Jesus chega ali, por exemplo, em João 8,32, ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgai nela até a vida eterna, e se ela me testifica de mim. E o próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse o seguinte: eu sou a água viva que desceu do céu. Então, a palavra de Deus, ela é importante por isso. Ela nos conduz à fonte da vida, que é Jesus. Então, assim, há uma transformação na nossa vida quando estudamos a palavra de Deus. Por quê? Porque através do estudo, nós temos um encontro com Jesus. E nesse encontro é que de fato faz toda a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza para você que talvez, não sei se você já estuda a Bíblia ou está começando, ou como está a sua vida em relação ao estudo da Bíblia. Mas há uma mudança quando você passa a estudar, a ler a palavra de Deus. Por isso, todos os dias, precisamos estudarmos a palavra de Deus. E aqui diz ainda, continuando aqui na parte para refletir, de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia nos transforma desde as profundezas do ser. Estudar a Bíblia nos transforma desde a profundeza do ser. Ou seja, é algo que vem lá do fundo, é algo que há uma transformação radical, uma transformação total. Por exemplo, eu com 12 até os 14 anos eu bebi bebida alcoólica. Mas a partir do momento em que eu tive esse encontro com Deus, houve essa mudança, entendeu? Houve essa mudança. Por quê? Porque eu passei a entender que meu corpo era o templo do Espírito Santo e que eu precisava cuidar dele. E que eu era apenas um mordomo, e como mordomo eu precisava cuidar do meu corpo. E assim a Bíblia foi me transformando dia após dia. E ainda hoje, ela tem me transformado. Diz aqui, continuando o texto. Não existe aspecto da vida que fique sem ser tocado pela palavra de Deus. Ou seja, quando se estuda a Bíblia, toda a nossa vida ela é afetada. Eu sempre falo assim, que houve um Natanael antes e há um Natanael depois, mas a crença que eu tenho na Bíblia, a crença que eu tenho em Deus através do estudo da Bíblia, ela que me faz viver a cada dia. E as minhas decisões diárias são baseadas no estudo da Bíblia. Então, se não houvesse a Bíblia, a minha vida seria totalmente diferente do que é hoje. Os meus princípios de vida é baseado no que a Bíblia me ensina. Então, você vê a importância da Bíblia em nosso caminho, né, em nossa vida. Diz aqui também, ela é tão poderosa que é capaz de revolucionar até os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, às vezes a pessoa tem um pensamento e a partir do momento em que ela tem encontro com a Bíblia, esses pensamentos mudam. Por quê? Porque ela não transforma apenas o exterior, ela transforma o interior, ela transforma a pessoa por completo. Então até os pensamentos mudam. Por quê? Porque tudo muda. As pessoas às vezes gostavam de um tipo de filme, passa a assistir um outro diferente. A pessoa passa a ouvir um tipo de música, passa a ouvir outro tipo de música. As pessoas tinham um tipo de leitura, passa a ter outro tipo de leitura. E tudo isso gera uma mudança significativa na vida do ser, né? Em nossa vida. Por isso vejamos a importância de estudar. E quando isso muda, tudo ao nosso redor muda, naturalmente a nossos pensamentos também mudam, as nossas atitudes também mudam, por influência da palavra de Deus. Aqui, continuando, diz que o salmista escreveu, o salmista Davi, no Salmo 119, verso 9 a 11, ele diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Davi faz essa pergunta. E ele diz, observando-os segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei e não deixei que eu me desvie dos teus caminhos, guardando a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, há uma pergunta e há uma resposta. Como pode o jovem guardar puro o seu coração? Guardando no seu coração a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então, quando nós guardamos, aguardamos no sentido de obedecer a palavra de Deus, Deus conserva puro o nosso coração. E devemos meditar na palavra de Deus
aliás, que diz aqui, ó, guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a partir do momento em que eu guardo, eu tenho puro meu coração, eu guardo a palavra de Deus no meu coração, as minhas atitudes vai ser mais pensada, vai ser mais voltada para aquilo que é certo. Então, eu busco a Deus em oração para ser vitorioso a cada dia. Isso quer dizer que devemos meditar na palavra de Deus para descobrir qual é a vontade de Deus e assim possamos obedecer. Ou seja, se eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu preciso meditar na sua palavra, eu preciso estudar a sua palavra. Porque tem muita gente, mas assim, não existe isso. Você precisa estudar. Não é que fulano disse ou deixa de dizer. É o que a Bíblia diz para você. É o que a palavra de Deus está revelando para você em sua palavra. Então, todos os dias devemos examinar as Escrituras. Todos os dias devemos estudar a Bíblia. Todos os dias devemos aprender algo novo. Algo novo que Deus tem a nos ensinar. Diz aqui, ó. Aqui, ó. Ela, falando da Bíblia, ela revela qual é a real condição do nosso ser, no aspecto dos quais mais necessita que Deus realize sua obra em nós. Inúmeras vezes já foram transformado inúmeras vidas já foram transformadas pelo poder sobrenatural da palavra de Deus. A Bíblia mesmo lá em Mateus 4,4 diz que não só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o ser humano, nós precisamos estudarmos a palavra de Deus para podermos compreender qual é a perfeita e boa vontade de Deus para a nossa vida. E a partir do momento que eu entendo o que Deus quer para a minha vida, fica mais fácil para mim obedecer ao que Ele espera de mim, certo? Então, veja a importância de termos esse contato diário com a palavra de Deus e aprender. Porque às vezes, e também a Bíblia ela nos mostra como está a nossa condição diante de Deus. E ela nos mostra onde devemos melhorar, aonde deve ser corrigido. E como nós vamos saber isso se não estudarmos a palavra de Deus? Entende? Então veja, é importante estudarmos a palavra de Deus. E aqui eu convido você para a parte do Abrindo o Coração, que temos algumas perguntas. E a primeira dela é, que poder tem a palavra de Deus quando guardamos em nosso coração? Que poder tem a palavra de Deus quando guardamos em nosso coração? Ela conserva puro o nosso coração. Ela nos protege. Ela nos guia. Se guardarmos em nosso coração. Então veja a importância. Ela nos livra das tentações. Porque diante da dificuldade, o próprio Jesus, diante do inimigo, diante da tentação, ele disse, não só de pão vive o bom, porque a mais de toda a palavra que está da boca de Deus. Ele usou as Escrituras. Ele usa a palavra de Deus. Então, se eu tenho uma palavra de Deus no meu coração, fica mais fácil para mim me defender diante das acusações do inimigo. A segunda questão é, qual o resultado de fazer a vontade de Deus revelado na Bíblia? Presta atenção, qual é o resultado? A salvação em Cristo Jesus. O resultado nada mais é do que viver eternamente ao lado de Deus. Não porque, e lógico, a gente não vai obedecer a Deus ou guardar os seus mandamentos simplesmente por querer a salvação, mas porque fomos salvos em Cristo Jesus. E precisamos manter puro o nosso coração, porque somente os puros de coração entrarão no reino de Deus. É somente através de buscar fazer a vontade de Deus, é viver o que a Bíblia me ensina, é que de fato vamos dizendo para onde estamos indo. E aqui a última questão é, temos certeza de que pregar a palavra de Deus nunca é em vão? E eu pergunto a você, você tem certeza que pregar a palavra de Deus nunca é em vão? Para mim, nunca será em vão. Às vezes, a gente, por exemplo, tem vídeo aqui que tem 40, 47 visualizações, ou até menos de 40. E aí a pessoa pode até pensar, será que não vale a pena pregar? Será que vale a pena insistir em levar a palavra de Deus, mesmo quando poucas pessoas assistem, ou não tem o alcance que desejava? Sabe, nunca é em vão. Nunca é em vão. Por quê? Porque se uma pessoa assistir, já valeu a pena. Porque se só uma pessoa tivesse pecado, Jesus teria vindo morrer por essa única pessoa. Então, não é questão de quantidade de pessoas, mas aquilo que Deus é capaz de fazer no coração de uma única pessoa.
Se é somente você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, ninguém mais for assistir, para mim já valeu a pena. Já valeu e muito. Por quê? Porque é isso. E a forma como Deus chega ao seu coração, através da sua palavra, a forma como Ele fala com você, Ele não vai falar nem com outra pessoa, é só com você. A forma como essa mensagem tem chegado ao seu coração faz toda a diferença. Se fosse outra pessoa que fosse pregar, seria diferente. Então, assim, veja a importância de nós, como diretores de pequeno grupo, como nós, como líderes de igreja, precisamos ir, precisamos pregar, mesmo que seja para uma única pessoa. Porque uma única pessoa tem um valor diante de Deus muito grande. E a gente não pode esquecer disso. Aqui, na parte, já finalizando, na parte trabalhando junto, diz assim, liste o nome de amigos pelo qual você trabalhará. Então, estamos chegando no final do ano. E que tal você já fazer uma lista, começar a orar para as pessoas que a partir de janeiro, já no Evangelismo das Primícias, você irá trabalhar de uma forma mais forte com essas pessoas. Então, faça essa lista, convide-o para uma refeição em sua casa, estude a Bíblia com ele. Não se desanime por seu estilo de vida, porque a Bíblia tem poder para mudar a vida. Talvez você pode pensar, eu vou convidar fulano, eu vou orar por fulano porque ele tem um certo interesse pela palavra de Deus. Lembre, a palavra de Deus é capaz de transformar qualquer pessoa. Não existe nenhum ser humano na face da terra que está vivo que Deus não seja capaz de transformar. Por mais duro que seja o coração, por mais difícil que seja a pessoa, Deus é capaz de transformar a vida dessa pessoa. Então, ore pela pessoa, seja ela quem for, convide, seja ela quem for. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, simplesmente, faça a sua parte, trabalhe, e o Espírito Santo de Deus fará dele, e você terá grande surpresa, que você às vezes, eu nunca pensei que o fulano ia aceitar. E o fulano vai aceitar e vai se tornar um líder da igreja, talvez um líder de pequeno grupo, talvez um líder de desbravador, de aventureiro, mas será alguém por qual Deus vai levar a mensagem a outras pessoas. Tá? Meu desejo é que Deus continue te abençoando, não só hoje, mas sempre. E na próxima semana a gente vai ver que a palavra de Deus é verdadeira. Que a palavra de Deus é verdadeira. É o tema da nosso próximo estudo. Gostaria de convidar você para juntos, nesse momento, fazermos a oração. Mas antes de orar, convido você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, tá bom? E se você for orar pelos seus amigos, eu vou orar pelos meus amigos, tá bom? Você pode colocar aí nos comentários e mais uma vez, que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra, que seu Santo Espírito continue falando no nosso coração, nossa vida, que cada dia possamos ser transformados segundo a Tua santa e boa vontade para a nossa vida, e que nós nunca venhamos desistir de Teus caminhos, mas permanecermos firmes ao Teu lado até aquele dia. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ficar conosco até aqui, fico muito feliz com a sua presença, espero contar com você na próxima semana. Olha, compartilhe com outras pessoas esse vídeo para que outros possam também ser abençoados, tá bom? Que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Tchau, tchau e fique todos com Deus.